Cidade Universitária Entrevista. Olá, começando mais um Cidade Universitária Entrevista. Esta semana na apresentação Anderson Rodrigues, é sempre um prazer. E hoje no programa vamos conversar com o professor Ramon Bezerra, professor do Departamento de Comunicação Social da UFMA e coordenador do Núcleo de Pesquisa, Comunicação, Tecnologia e Economia. Bom, e o professor Ramon Bezerra está aqui conosco para falar um pouco do livro Economia da Confiança, Comunicação, Tecnologia e Vinculação Social. É sobre esse assunto que a gente vai receber aqui o professor Ramon Bezerra, aqui na Cidade Universitária. Professor, em nome do Núcleo de Rádio, da Assessoria de Comunicação da UFMA, nosso muito obrigado. A gente fica feliz em recebê-lo aqui e nos dá essa oportunidade de lhe ouvir sobre esse projeto. Oi, Anderson, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço também o convite, é uma satisfação muito grande poder falar sobre o livro e também poder conversar com vocês. Muito bem, professor. O senhor poderia nos explicar do que trata a economia da confiança, comunicação, tecnologia e economia e como o senhor relaciona esses três elementos? Ótimo. Então, embora tenha o nome economia no meio, na verdade não se trata de uma teoria econômica. Eu costumo dizer que a economia da confiança, ela é um processo de vinculação social, ou seja, ela é uma forma de se relacionar com pessoas e com coisas. É uma maneira através da qual você acessa produtos e acessa serviços. A economia da confiança, ela é menos uma ideia fechada e mais um modo de funcionamento de determinadas coisas. Mas isso ainda pode parecer muito etéreo. Na prática, a economia da confiança diz respeito a um processo de produção, circulação e consumo de bens e serviços sustentado ou baseado nas tecnologias digitais de comunicação, envolvendo sempre as relações online e offline, certo? Por meio do qual é possível você acessar produtos e serviços trocando, emprestando, doando, mas priorizando, de modo geral, o acesso em detrimento da propriedade. Por exemplo, ao invés de você comprar um carro para ser seu, você aluga um carro. Mas aí você pode dizer, poxa, mas sempre existiu, porque sempre existiram locadoras de veículo. Mas aí tem um diferencial interessante. O que está acontecendo agora no contexto da economia da confiança? Eu não alugo mais o veículo apenas de uma empresa que tem uma frota enorme de veículos só para serem alugados. Eu alugo o carro de uma pessoa que eu nunca vi. É o carro dela, que ela usa 3 dias na semana e os outros dias estão ociosos. Então, nesses outros 3 dias, ela resolve alugar. Então, é uma relação que não se dá tanto de maneira institucionalizada por meio de empresas que têm a propriedade daquilo, mas entre pessoas que não se conhecem. E é por isso que eu digo, novamente, a economia da confiança ela pode ser definida como um processo de vinculação social com 3 características básicas. A dinâmica entre pares, que é impulsionada pelas tecnologias digitais de comunicação, que diz respeito à conexão entre pessoas desconhecidas, certo? Para trocar, para doar, para ter acesso a bens e serviços. É a confiança entre desconhecidos, porque tem um detalhe aí muito interessante. Toda relação social envolve confiança. Sem confiança, a sociedade não existe, ela é como uma cola. Só que, ao longo da história da humanidade, as formas como a confiança é construída, elas mudaram muito. E, atualmente, a gente tem construído muito confiança por meio da internet. Talvez vocês possam lembrar que, no início da popularização da internet, nos anos 90, muita gente dizia, não acredita em tudo que você vê na internet. Ou a gente ficava conversando no bate-papo, será que essa pessoa é real? A gente tinha medo de fazer compras com cartão de crédito e por aí vai. E, gradativamente, a gente passou a confiar cada vez mais nas relações mediadas pela internet. Confiar a ponto de hoje, dentro da economia da confiança, eu vou viajar para uma cidade e eu quero comer uma comida típica daquele local. Ao invés de procurar um restaurante, eu vou comer na casa de uma pessoa, que é uma pessoa comum, que simplesmente abre sua casa através de uma plataforma para receber desconhecidos. Então ela fala de uma confiança que é construída de outras maneiras. Esse é o segundo eixo da economia da confiança. E o terceiro é a abundância de recursos, que é o seguinte, a economia até hoje, ela é baseada na ideia de que existe escassez de recursos, ou seja, não tem para todo mundo. Então, e qual que é a minha proposta com a economia da confiança? Essa ideia de que existe escassez de recursos, ela é furada. Não existe escassez. O que existe, na verdade, abundância. Tudo depende de como os recursos são geridos e como eu os acesso. Isso não quer dizer que eu possa desmaterializar algo material, tipo um carro, por exemplo. Não dá. Para desmaterializar um carro, ele vai continuar sendo só um. Mas o que eu posso fazer? A partir da forma como eu acesso, ele pode se tornar abundante e não mais escasso. Como no exemplo que eu citei do compartilhamento. Eu mesmo não uso meu carro todos os dias. Nos outros dias eu posso alugar através de uma plataforma como essa.
certo? Então, a abundância diz respeito a outras formas de acessar. Ela é como uma lente que te faz ver uso onde antes haveria ociosidade. Isso a gente já aprendeu com os bens que podem ser desmaterializados. Por exemplo, música, filme, que a gente digitaliza e manda pelo WhatsApp, por exemplo. Então todo mundo pode ter. Só que o que está acontecendo hoje é que os bens físicos que não podem ser desmaterializados também estão se tornando abundantes por conta de outras formas de uso que estão emergindo. Um exemplo que pode parecer estranho, máquina de lavar. Dificilmente alguém usa máquina de lavar todos os dias. No entanto, eu posso compartilhar o uso da minha máquina de lavar. Eu tenho, meu vizinho de porta não tem. Então, eu uso num dia para mim, no outro dia para ele. E ao final do mês a gente divide os gastos com a conta de energia. Isso acontece, por mais estranho que possa parecer. Outra coisa é o uso de coisas que a gente usa pouco ao longo da nossa vida. Por exemplo, uma furadeira. Você compra uma furadeira e ao longo da vida inteira você só usou durante alguns minutos. Então é muito mais interessante você acessar esses produtos do que ter a propriedade sobre eles. Então, com a economia da confiança trata exatamente disso. E aí, então, a economia da confiança será um processo de vinculação social que envolve várias áreas. Compartilhamento. O compartilhamento, exatamente. E aí pode ter experiências na área da alimentação, do dinheiro, de objetos e tarefas, de turismo e hospitalidade, vários outros exemplos que eu poderia citar. Mas o que tem em comum na economia da confiança? Esses três eixos. É isso que caracteriza a economia da confiança. A dinâmica entre pares, a confiança entre desconhecidos e a abundância de recursos. Professor, a gente, estudando o seu projeto, brilhante por sinal, né? Parabéns, né? Desde sempre, o livro aborda o fenômeno economia da confiança e suas práticas. Que tipo de práticas a gente poderia pontuar? Certo, então, são as práticas de acesso a produtos e serviços que podem acontecer por meio da doação, do empréstimo, do aluguel, de inúmeras formas. Como, além dos exemplos que eu citei, outros que podem ser interessantes. Um que me chama muito a atenção e que eu acho que indica muito da mudança que nós estamos vivendo é o compartilhamento de roupas, por exemplo. A gente conhece as empresas de aluguel de roupas para eventos formais, por exemplo, casamento e coisas do gênero. O que está acontecendo hoje? Existem iniciativas que promovem o aluguel de roupas do cotidiano, do dia a dia. Então, ao invés de você comprar roupas para serem suas, você paga uma mensalidade. E a partir dessa mensalidade você pode acessar por semana um determinado número de roupas e acessórios. Então você não precisa mais ter roupas suas. Você paga a mensalidade e usa aquele guarda-roupa compartilhado. Uma dessas iniciativas se chama de Netflix das roupas. Porque você não precisa ter a propriedade do filme, do DVD. Assim como você não precisa ter a propriedade da roupa. Você vai acessá-la de maneira compartilhada com outros desconhecidos. Então são essas práticas. E repara como é que essas práticas envolvem a dinâmica entre pares, certo? Porque eu estou ali compartilhando roupas com pessoas que eu não conheço, necessitando obrigatoriamente da confiança e também a abundância, porque essas roupas elas se tornam abundantes no sentido de que eu não preciso mais ter um guarda-roupa com dezenas de calças. Eu não uso essas calças todos os dias, eu posso compartilhá-las. É isso que está acontecendo. Esse é um fenômeno que já acontece há pelo menos uns 10 anos. Só que foi nos últimos 5 anos que isso começou a ser popularizado aqui no Brasil. Mas isso ainda surge um pouco de estranheza. Muita gente pensa, poxa, mas eu vou compartilhar o meu carro que eu comprei com muita dificuldade. Compartilhar minha roupa, né? Exatamente, é uma coisa assustadora. Só que aí algumas iniciativas criam todo um sistema, um ecossistema para sustentar isso. Por exemplo, uma das iniciativas mais curiosas, o House of Bubbles de São Paulo, que promove o compartilhamento de roupas, eles criaram uma lavanderia compartilhada. Uma lavanderia que também funciona como uma espécie de bar, de pub, onde você pode ir tomar uma cerveja com os amigos enquanto sua roupa lava, e lá acontece o compartilhamento. Então, você chega lá com a roupa para pegar ou para devolver, e na mesma hora ela já é lavada. Você pode, inclusive, acompanhar o processo de higienização daquela roupa. Então, isso ajuda a construir a confiança. E é uma coisa que é interessante chamar a atenção aí, que é o seguinte... muita gente, brechó, por exemplo, é uma coisa que até pouco tempo atrás, quem compra no brechó é quem não tem dinheiro. Só que os valores estão mudando. Então eu compro no brechó porque eu valorizo um uso que
não ataca o meio ambiente. Eu, por exemplo, não vou mais comprar roupas de lojas que financiaram determinados políticos que eu não concordo, ou não vou comprar roupas de lojas que incentivam o trabalho escravo. E aí o que eu faço? Eu pego mas eu não tenho dinheiro para comprar a roupa dessas lojas, porque são mais caras, mas eu posso acessar por meio do compartilhamento, pagando R$50 por mês, por exemplo, eu acesso essas roupas de uma origem que não está ligada a trabalho escravo e nenhuma outra mazela, por exemplo, e consigo viver de uma outra forma, ou seja, é uma reorientação dos valores. Então, no final das contas, é disso que trata a economia da confiança, é de um movimento de reorientação dos valores, das nossas formas de viver em sociedade, que envolve as questões econômicas, social, cultural, política. Muito bom, interessante. Já que o evento acontece esta semana, né? Na próxima sexta, 22, reforce o convite e na oportunidade também, professor, como é que vai funcionar o evento? Então, o evento vai acontecer na sexta-feira, dia 22, a partir das 19 horas, na Livraria e Espaço Cultural AMEI, que é a Associação Maranhense de Escritores Independentes, que funciona no São Luís Shopping. Foi um prazer, uma satisfação muito grande poder organizar o evento nessa associação, porque o livro está sendo vendido pela editora por um preço um tanto quanto elevado. E eu consegui, por ser uma associação, o livro vai poder ser vendido num valor mais baixo. O livro está sendo vendido por R$70, esse é o preço de capa estipulado pela editora. Mas no dia do lançamento vai ser vendido por R$45, por conta dessa associação, não ser uma empresa comercial e tudo. E é interessante também pelo próprio espaço, eles estimulam os escritores. Tem até porque a AMEI, a Associação Maranhense de Escritores Independentes, tem um projeto de empreendedorismo interessante, de estímulo aos novos escritores. Então, fazer o lançamento nessa associação, para mim, é uma forma até de valorizar e de fazer parte desse ecossistema do empreendedorismo do estado do Maranhão. Então, eu espero que as pessoas apareçam, ainda que aberto ao público? Isso, é aberto ao público, o evento é totalmente gratuito. Não é um evento chato, acadêmico, na verdade vai ser um espaço para bate-papo comigo e com as pessoas presentes sobre a temática, onde a gente vai poder autografar o livro, conversar, trocar uma ideia, tirar dúvidas, entender como é que funciona. Vai ser um espaço de conversa, não é uma palestra, é um espaço mesmo de diálogo, de conversa, de confraternização. Ótimo. Cidade Universitária Entrevista desta semana está recebendo o professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão e coordenador do Grupo de Pesquisa, Comunicação, Tecnologia e Economia, o etc., Ramon Bezerra, que também é autor do livro Economia da Confiança, Comunicação, Tecnologia e Vinculação Social. Professor, a gente aproveita a oportunidade, reforça o convite e o nosso muito obrigado. Eu também agradeço, Anderson, pela oportunidade, é um prazer estar aqui, o trabalho de vocês é maravilhoso, é muito bom mesmo estar aqui sendo entrevistado por vocês, estar perto de alunos e ex-alunos também é sempre uma satisfação. Então, eu gostaria muito que vocês participassem do evento, vai ser bem legal. Eu queria chamar a atenção para um aspecto do livro que eu não falei. Fique à vontade. O livro é uma obra, embora seja resultado de uma pesquisa científica que eu desenvolvi ao longo de 4 anos, não é um texto acadêmico chato, não tem uma linguagem rebuscada. O livro ele é repleto de exemplos, histórias que eu vivenciei, que eu ouvi. E a partir dessas histórias, eu relato o meu argumento. Eu vou tecendo meus argumentos e as ideias a partir das situações que eu vi, que eu vivenciei. Então o livro é repleto de situações empíricas, histórias, e acaba sendo uma leitura bem leve e até divertida em alguns aspectos. Por exemplo, uma das situações que tem lá, uma plataforma de compartilhamento de casas, que eu não citei aqui, que é o Couchsurfing. Foi uma das experiências que eu utilizei como objeto empírico. Eu viajei e me hospedei num outro país, na casa de uma pessoa, uma mulher, que tinha uma filha de 6 anos de idade. Então isso pode parecer algo muito estranho para muitas pessoas, mas eu fui hospedado por elas, eu não tinha até então nenhuma referência nesse site, eu estava começando a pesquisa e essa moça me recebeu na mesma casa junto com a sua filha. Então foi algo que me chamou muita atenção pelo aspecto da confiança, elas confiaram em mim. Então, e essa história está lá descrita no livro, e a partir disso é que eu trago as ideias e proponho pensar as mudanças que a gente está vivendo na sociedade a partir desse tipo de situação empírica. Então é uma leitura que serve para qualquer tipo de público, especialmente para quem tem interesse em empreendedorismo, inovação e novos mercados. Então apareçam no evento, que vai realmente ser totalmente gratuito e vai ser ótimo ter vocês por lá. Boa sorte, professor. Obrigado mais uma vez. Cidade Universitária Entrevista desta semana recebeu o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMA e coordenador do Grupo de Pesquisa Comunicação, Tecnologia e Economia, etc., professor Ramon Bezerra, que é autor do livro
Economia da Confiança, que será lançado nesta sexta-feira, agora dia 22. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort, produção de Matheus Monteiro e a nossa apresentação, Anderson Rodrigues. Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.